Neila, eu gostaria muito de agradecer novamente, principalmente o INSA, por esse convite, em poder participar do segundo ciclo de debates, dizer assim que é um prazer imenso estar aqui, até porque eu sou formada em Areia, como Neila falou, e também sou paraibana, então, e falar de abelhas para mim é um prazer imenso. Então, vou falar um pouco para vocês sobre o papel da meliponicultura na manutenção do equilíbrio ecológico global e na agricultura familiar. Na verdade, nós vamos ter uma conversa sobre meliponinhos e agricultura familiar. Então, os meliponinhos, ou abelhas indígenas sem ferrão, elas são assim chamadas por apresentarem o ferrão atrofiado. No entanto, não é porque elas têm esse ferrão atrofiado que elas perderam a capacidade de se defenderem. Elas desenvolveram outras formas, como liberação de substâncias cáusticas no inimigo, beliscando, liberando cera, também grudando no cabelo. Então, tem várias formas que elas desenvolveram muito bem na defesa delas, como também do ninho. São chamadas abelhas sociais, é caracterizada pela a sobreposição de gerações dentro da colmeia e também com uma divisão de trabalhos entre as castas, onde as operárias são responsáveis por toda a organização da colmeia, como também cuidar das proles, e no caso do macho e as rainhas são responsáveis pela reprodução. São chamadas abelhas indígenas porque as primeiras pessoas a criarem essas abelhas foram os índios, de forma racional, é tanto que a maioria dessas abelhas tem um nome popular, nome indígenas. A atividade é chamada meliponicultura, quem cria é um meliponicultor, e o local onde se cria essas abelhas é no meliponário. Existe, assim, uma ampla distribuição geográfica dessas abelhas, isso porque elas surgiram antes da separação dos continentes. Então, por isso que a gente encontra essas abelhas tanto nas regiões tropicais, como também nas regiões subtropicais do mundo, como vocês podem verem aí no mapa. E dentro desse grupo de espécies de abelhas, os meliponinhos, eles se destacam. Isso porque são compostos por 59 grupos de abelhas, mais de 400 espécies, e nós, aqui no Brasil, temos o privilégio de termos 244 espécies que já foram catalogadas. Pensando nessas abelhas, como também já estudando essas abelhas, eu vou falar mais aqui da região onde eu já venho trabalhando há 14 anos, que é aqui no Vale do São Francisco. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar e descobri que também tinha uma grande quantidade de espécies, nós temos aqui 10 espécies ao redor do lago, de Sobradinho, na Bahia, e que essas espécies ainda estavam na natureza e que a gente conseguia ainda trabalhar com elas e fiquei muito feliz. Então, nós temos aqui a Melipona mandacaia, que é chamada de mandaçaia, a manduri ou munduri, que é a Melipona silvia, a abelha branca, que é a Frisomelita dunderline, a mosquito, que é a plebeia favoxinata, a escaptotrigona SP, que é a brabo, a sanharol, que é a trigona fugispenis, a arapuá ou irapuá, que é a trigona spinipes, a cupira, que é a partamona cupira, a trombeteiro, que é a lestasmilita limão, embora se trate de uma abelha que ela é mais pilhadora, mas ela também faz parte dos meliponíneos. E ela tem aqui no Vale do São Francisco.
A Melipona quadrifaciata antidioide, que é também chamado de mandaçaia, e por incrível que pareça, o pessoal chama ela aqui de cabeluda. Por isso que é interessante a gente falar tanto do nome científico, como também o nome vulgar dessas abelhas, para que as pessoas possam saber quem realmente elas são. Existe uma ampla diversidade de tamanhos, também de forma dessas abelhas. Então, aqui eu trouxe só essas fotos para que vocês possam ver que se trata do grupo dos meliponíneos, e dentro desse grupo a gente já vê diferença de tamanhos dessas abelhas, como também diferenças nelas. Então, essa daqui é a moça branca, essa daqui é a arapuá, que é a Trigona spinipes, aqui é a mandaçaia, que é a Melipona mandacaia, e essa daqui é da Paraíba, também tem na Paraíba, que é a Melipona subnítida, e a Melipona subnítida, eu tenho um carinho especial por todas, mas a Melipona subnítida foi uma das primeiras espécies que eu trabalhei e comecei a me apaixonar, já era apaixonada, mais ainda porque eu trabalhei com essa espécie na polinização do melão, do pimentão, desculpe, dentro da casa de vegetação. E que nosso intuito também era de preservação dessas espécies. Também existem diferentes entradas de ninhos, como vocês podem ver aí, ó, quantidade de entrada de ninhos diferentes. Como também diferentes locais de nidificação. Tem abelhas que elas nidificam em plantas, então em locais altos e abertos, como é o caso da arapuá, a Trigona spinipes, que é bem comum encontrar esses ninhos. Já tem outras que elas fazem os seus ninhos em oco de árvores, como também tem outras que fazem em solo. Então, e esse solo que seja bem, esses ninhos geralmente são bem fundos, eles chegam até 5 metros de profundidade, que é a Melipona quinquefaciata. Também a arquitetura de ninhos deles são diferentes, embora nós estamos falando ainda do mesmo grupo, que são o grupo dos meliponíneos. Então, tem esse tipo de ninho que ela fica disco sobre disco, que eles colocam os discos na horizontais, que a diferença de um disco para o outro, elas botam um pedacinho de cera, que essa cera fica para que não ele sobreponha um sobre o outro, só para separar um disco e outro. Tem também outras que colocam a arquitetura em forma de cacho de uva. Então, como se fosse um monte de cachinhos de uvas, e também são do grupo dos meliponíneos. Então, só para vocês terem uma ideia, a diversidade de arquitetura que nós temos nesses ninhos. Os meliponíneos, eles são grupos de abelhas nativas e também que eles precisam de um cuidado nosso, principalmente quando a gente for criá-los de forma racional. Então, apesar que nós temos assim um grande número de espécies espalhadas no Brasil inteiro, mas eles formam grupos independentes e isolados, ou seja, eles são endêmicos de determinadas regiões, o qual tem a sua própria parte florística, como também climática. Então, tem que ter muito cuidado quando for criar esses meliponíneos e na região que vai ser criada, para que observar se eles são endêmicos ou não dessa região onde se pretende criar esses meliponíneos. Não é porque eles estão espalhados por todas as regiões aqui no Brasil que você tem que estar levando ele de uma espécie, de uma determinada região para uma outra região que não ocorria antes essa espécie. Então, tem que ter o máximo de cuidado quanto a isso. E é importante a criação racional desses meliponíneos, porque eles pegam os 3 requisitos da sustentabilidade, vem desde a econômica e a social e a ecológica,
A ecológica existe, assim, uma grande preocupação, principalmente nossa, de pesquisadores, também de meliponicultores, que gostam muito de trabalhar com essas espécies, é o perigo de extinção, porque o que está acontecendo? Muita queimada, muita retirada de locais onde eles usam para nidificar, de forma que não estão obedecendo, e isso corre o risco de algumas espécies entrarem em extinção por não ter mais locais para que elas possam nidificar, como também que elas possam se alimentar, porque elas se alimentam de pólen e de néctar, e corre o risco de não ter mais essas plantas que forneçam esses alimentos para elas. Você tem uma importância por ter uma convivência pacífica, por ela não apresentar o ferrão dela ser atrofiado. São importantes polinizadores da flora nativa, então a maioria das plantas são polinizadas, plantas nativas são polinizadas por essas abelhas, em torno de 90% dessa polinização precisa dessas abelhas para que tenham uma polinização e uma frutificação e a perpetuação dessas espécies nativas, e elas contribuem também no reflorestamento, principalmente quando você começa a criar de forma racional, porque elas precisam se alimentar, e elas se alimentam de pólen e de néctar, e o pólen e o néctar é fornecido a partir das plantas. Então, por isso que ela tem essa importante contribuição. Também elas contribuem de forma econômica e social, porque gera fonte de renda capaz de manter esse pequeno produtor na sua área agrícola, sem precisar sair desse ambiente para ir para as cidades. Tem uma convivência social entre os criadores, que geralmente as pessoas, os meliponicultores, que quando eles começam a criá-los de forma racional, sempre eles se juntam em associações e sempre estão trocando conhecimentos entre eles. Então, ela também tem essa função. Mantém esses produtores no campo, porque ele tem uma fonte de renda através da criação racional. Também são utilizadas em programas de educação ambiental. Então, assim, foi com todas essas qualidades que eu comecei a trabalhar com os meliponinhos. Então, eu já comecei, antes de ser professora da universidade, eu já trabalhava, como falei para vocês, eu trabalhei a minha dissertação de mestrado, foi com o meliponino, com a melipona subnítida, a polinização do pimentão dentro de casa de vegetação, já pensando também na preservação dessas espécies. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com apis, também com os meliponinhos, junto com a Embrapa e a Cheste, um projeto que a gente já faz em torno de 12 anos que a gente está trabalhando nessa parceria. Quando foi em 2014, abriu um edital, que esse edital era voltado para mulheres e também com preservação. Então, a gente escreveu e começou a trabalhar com essas espécies, que era inserção e capacitação da mulher em atividade da agricultura familiar em municípios do território Sertão São Francisco, no qual 30 mulheres foram beneficiadas. Então, o útil ao agradável, essas abelhas, a gente precisa preservá-las, então, e também as mulheres que geralmente não têm uma fonte de renda, na maioria são donas de casa. Então, as pequenas produtoras,